Frei Antônio Moser é presidente da editora Vozes, é professor de Teologia Moral e Bioética no Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Escreveu 25 livros, um deles, O Pecado, do Descrédito ao Aprofundamento. Com ele que nós vamos conversar hoje no Cabeceira. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, estou à disposição para responder às suas dúvidas. E o que motivou escrever um livro como esse que fala do pecado? Muito simples, porque aparentemente o cristianismo só prega o pecado. E muitas vezes numa compreensão muito pequena, muito mesquinha. Eu desobedeci papai e mamãe. E às vezes uma pessoa com 70, 80 anos, desobedeci papai e mamãe. Vai como que deslocando os grandes problemas que você tem intimamente, as grandes divisões, rachaduras, por exemplo, raiva, ódio, isso você não acha que é pecado. Vingança, espírito de vingança, violência, guerra. Nós vivemos continuamente em guerra, o mundo vive em guerra. A maior indústria do mundo é a indústria da arma bélica. Então, como entender? Isso é o pecado. Não é uma mentirinha, uma brincadeirinha, não é? Então, o pecado ele foi muito mal caracterizado ao longo dos tempos, mesquinharias. Agora, o pecado é aquilo que desumaniza a mim ou desumaniza o outro, e hoje nós devíamos ir mais longe. É o que destrói, por exemplo, o meio ambiente, destrói o mundo ao seu derredor, mundo animal, mundo vegetal, ou seja, o espírito de destruição. Isso é o pecado. Esse livro ele é dividido em 10 capítulos, que segue uma estrutura também de outros livros do senhor. O pecado ele é tratado sobre vários aspectos, várias abordagens. Inicialmente, o pecado como o mal. Por que essa abordagem de tratar o pecado nessa perspectiva de maldade, do mal? Veja bem, você se imagina num palco, onde você é atriz. Muito bem, os que estão na frente do palco são os atores, mas os verdadeiros gestores desse teatro estão atrás do pano. O mistério do mal, porque há maldade no mundo, e o mistério do que chamamos pecado de raiz. E o pecado de raiz que está presente em todos os verdadeiros pecados é esse: sereis como deuses, eu sou que mando, e assim por diante. Então você se acha mais do que os outros e no direito de destruir os outros. E em seguida eu procuro dar uma dimensão bíblica, vendo o que se diz sobre o pecado no Antigo Testamento. Basicamente se diz, não querer participar dos grandes projetos que Deus tem para com a humanidade. Uma casa construída por todos e para todos. Esse é o projeto de Deus e você não quer participar. Muito bem. Depois você pega no Novo Testamento, Jesus, ele simplesmente não aceita a concepção corrente dos fariseus, saduceus, não é que você não podia dar 1000 passos no dia de sábado, que isso era pecado. Não. Jesus diz, o pecado brota do coração humano. E quem não ama a Deus e não ama o próximo está em pecado. Então, é uma compreensão, não é, própria de Jesus. Para ele, o pecado não é pecadinho, mas é você construir a sua vida não pensando na construção de todos de acordo com os desígnios do Pai. E em seguida eu pego também os primeiros pensadores da igreja, não é? Eles têm uma dimensão social muito forte, injustiça, pobreza, exploração. Se esses que nós chamamos pais da igreja, aí para o século II, III, não é, depois de Cristo, eles hoje viessem à televisão e falassem, eles iam para a cadeia, porque eles denunciavam mesmo, não é? Com muita dureza a exploração, o pobre sendo explorado e assim vai. Depois peguei um ponto de vista antropológico. O pecado me destrói, a raiva, ela vai destruindo a pessoa, a inveja vai destruindo a pessoa, a obsessão, por exemplo, pelo sexo, ela destrói a pessoa. Não é a sexualidade, não é o amor, mas a obsessão, a pessoa obcecada. E assim, a obsessão pelo dinheiro, poder, não é? Destrói a pessoa. E eu pego também, de um ponto de vista psicológico, no fundo, o verdadeiro pecador é sempre um infeliz.
pode ter tudo o que o mundo imagina que seja felicidade, mas vai se sentir mal consigo próprio, porque não se encontra e não se realiza. Então, pecar é aquela atitude que me leva a me autodestruir ou destruir o outro. A ideia de escrever esse livro surgiu quando o senhor ainda era criança. Quando foi se confessar e a mãe do senhor chegou a perguntar, confessou todos os pecados? Aí o senhor ficou se questionando por que se confessar. Isso. Aí eu venho a perguntar esse questionamento para o senhor, com base nessa pesquisa, com base nessa obra, nesse texto. Por que se confessar? Olha, a confissão, de novo, ela é mal compreendida. A confissão é um presente do Cristo ressuscitado, que chega para os apóstolos, se manifesta no corpo glorioso e diz: a paz esteja convosco. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes não serão perdoados. Ou seja, a igreja é mediadora, é Deus que perdoa, mas então a igreja é mediadora. E na compreensão de Cristo, a mediação da graça de Deus passa pela mediação dos seres humanos. Ou seja, você não tem uma divisão entre o divino e o humano, porque Deus se fez homem. Então, quanto mais humano eu for, mais eu estou em comunhão com o divino. Quanto mais em comunhão com o divino, mais humano eu me torno. E a confissão é você se colocar diante de um irmão na fé, diante daquele que representa a igreja e, digamos assim, retraçar a sua rota. Dizem, não é, que tem alguém muito importante desse país que vai lá com o piloto e quer que mude de rota, etc. Não é? A confissão é mais ou menos isso. Eu tenho que mudar de rota, assim não dá. Além desse livro sobre o pecado, toda a obra do senhor ela é bem diversificada em relação a temas. Ela é bem diversificada por uma razão muito simples. A moral, teologia moral, ela pressupõe antropologia, conhecimento do ser humano, ela pressupõe politologia, política, relações humanas, ela pressupõe sexualidade, ela pressupõe a biogenética, ela pressupõe a biotecnologia. Enfim, é uma disciplina que tem múltiplas convergências e que necessita de muitas ciências, não é, no plural, para que compreenda o que é humanizar-se e o que é desumanizar-se. Então, por exemplo, psicologia, importantíssima para a ética, por isso também faço uma abordagem de caráter psicológico. Enfim, essa diversidade da minha obra, ela se dá pelo fato da origem da moral, pressupor para compreender o que é o ser humano, qual a sua missão, você precisa do aporte de todas as ciências. Certo. Em relação aos outros livros que o senhor chegou a escrever, vendo uma temática bem diversificada, vai desde bioética... Sim. Por exemplo, biossegurança. Um dos primeiros livros que eu escrevi, além do pecado, porque esse aqui é um segundo livro do pecado. Que o primeiro já teve... O primeiro já teve, o pecado ainda existe, ponto de interrogação. Não é? Esse segundo já foi repensado. Já teve uma releitura? Exatamente. E, por exemplo, sobre demografia. É importantíssimo. Um problema terrível não é você simplesmente limitar a natalidade, é você colocar uma população numa situação em que as pessoas não se sintam forçadas a migrar para a cidade ou sair de onde estão, mas onde elas realmente possam ter uma vida bem equilibrada. Depois, outro livro, por exemplo, que eu escrevi foi sobre ecologia há muitos anos atrás. Por acaso, alguém me pediu uma colaboração para uma tese e me deu o título Ética e Ecologia. E eu fui atrás, não encontrei quase nada, mas fui. No fundo, seria o universo. Hoje nós entendemos que eu não sou eu estou dentro de um todo maior que nós chamamos universo. A Terra é a terrinha, é um pontinho. Agora, o universo, a nossa galáxia não é nada. Existem milhões de galáxias e assim por diante. Então, tudo isso me levou a, digamos, vários temas. Outro, casamento, por exemplo,
solteiro ou casado, você pode ser feliz. Porque muita gente dizia, vocês padres não podem ser felizes, tem que casar. Eu digo, pô, mas tem tanta gente casada e infeliz, então não importa se você é casado ou você é solteiro. Depois outros temas nessa linha, não é, do ser humano, da sociedade, a doutrina social da igreja. Por exemplo, a questão da sexualidade, de que forma ela foi abordada? Muito simples, é um dom de Deus, é uma energia, não é sexo. Sexo é uma dimensão, é uma energia que tem muitas faces. Tem uma face que eu chamaria genética, uma face biológica, uma face psicológica, uma face social, uma face ideológica. Solta o sexo e você tem uma população sem energia, não é? Completamente dispersa. E assim uma dimensão transcendente, ou seja, a sexualidade bem vivenciada é expressão do amor. Ora, Deus é amor. Então, quem trabalha a sua sexualidade, desenvolve a sua sexualidade no amor, essa pessoa está em comunhão com Deus. Foi um prazer conversar com o senhor. Prazer foi todo meu. O programa Cabeceira fica por aqui. Até o nosso próximo programa.